Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia poderosa e que muitas vezes fica meio esquecida, baseada na obra do grande jurista Javier Hervada, a concepção clássica do direito natural. E para começar, vamos direto com uma pergunta que, olha, pode bagunçar um pouco o jeito que a maioria das pessoas pensa sobre o que é o direito hoje em dia. Pois é, a tradição clássica, aquela defendida pelos juristas de verdade, e não só por filósofos, diz que o direito natural não é só uma lista de boas intenções. Não, é direito de verdade para valer, com força jurídica real e que pode ser aplicado. E aqui está o coração da coisa. Ele é parte do direito vigente. Essa ideia não é nova. Ela vem desde Aristóteles, foi consolidada pelos romanos e pelo direito canônico. E claro, para a tradição cristã, essa realidade tem uma origem bem clara. É um reflexo da sabedoria do legislador supremo, o próprio Deus, que ordena toda a criação. Bom, vamos para a primeira sessão, clássicos versus modernos. A pergunta é, se essa ideia era tão central, o que foi que aconteceu? Como é que ela acabou sendo tão mal compreendida? A resposta está num choque de visões, com duas escolas de pensamento bem mais recentes. Agora, olha só que interessante esse quadro, ele desenha o conflito perfeitamente. A visão clássica vê um sistema todo integrado. Aí vem o positivismo jurídico e basicamente diz que o direito natural ou não existe ou não importa. Já o racionalismo faz outra coisa. Ele transforma o direito natural num ideal abstrato, separado da lei do dia a dia. E essa confusão toda acaba levando a um erro muito comum, a ideia de que existem dois sistemas de lei, um contra o outro. A tradição clássica diz que não é nada disso. Então, seção 2, um sistema jurídico, não dois. Vamos desmascarar esse mito. Essa história de duas ordens de leis em conflito é, na verdade, uma invenção do racionalismo moderno. A visão tradicional é muito mais unificada. Exatamente. Para os juristas clássicos, só existe um sistema jurídico. É como uma grande árvore. A lei positiva e a lei natural são galhos diferentes, claro, mas as duas nascem do mesmo tronco e são alimentadas pela mesma raiz de justiça. Tá, essa é uma pergunta justa. Se não está sempre escrito preto no branco, onde é que a gente vê esse tal de direito natural funcionando na prática? E a presença dele é constante na história. Foi ele que ajudou a guiar as leis entre romanos e estrangeiros, a humanizar leis antigas que eram super rígidas, e ele sobrevive até hoje, de forma bem viva, no direito canônico, em temas como matrimônio. E o mais curioso é que, mesmo quando o positivismo tentou banir o termo, os princípios continuaram ali, operando com outros nomes como princípio de justiça ou direitos humanos. O argumento de Hervada aqui é brilhante. Ele diz que o direito não é uma invenção puramente humana. É como a pintura. É impossível pintar sem a capacidade natural de ver. Do mesmo modo, é impossível existir um sistema de lei sem que os humanos tenham um núcleo natural de juridicidade. Como a pessoa é dona do próprio ser, ela já é, por natureza, titular de direitos. A conclusão é forte. Sem direito natural, o direito positivo nem existiria. Vamos para a seção 3, o direito que é e não o direito que deveria ser. Esse é outro ponto que gera uma confusão enorme. A diferença parece pequena, mas muda tudo. Dizer que o direito natural é o que deveria ser é, na prática, negar a força dele hoje, é transformá-lo num ideal distante. A tradição clássica rejeita isso completamente. Para os clássicos, ele é parte do direito que está valendo agora. E por que tudo isso importa, afinal? Seção 4. Justiça acima da legalidade. Importa porque muda o trabalho do jurista da água para o vinho, estabelecendo regras bem claras para interpretar qualquer lei. E esses princípios criam uma hierarquia bem clara. Primeiro, as leis positivas precisam ser lidas em harmonia com o direito natural. E segundo, que é o mais forte, se houver um conflito direto que não tem como conciliar, o direito natural tem que prevalecer. Exatamente. Uma lei positiva que seja injusta deve simplesmente ceder. Esse terceiro princípio é, sem dúvida, o mais controverso para o pensamento moderno, mas é conclusão lógica da visão clássica. É um mecanismo de defesa para garantir a justiça. E isso não é um convite para bagunça, muito pelo contrário. É o fundamento da verdadeira justiça. É desse princípio que vem a base para os direitos humanos, para a objeção de consciência e para garantir que a justiça sempre, sempre venha antes da simples legalidade. E essa citação do Hervada fecha com chave de ouro. O ofício do jurista não é apenas dizer o que é legal, mas também o que é justo. Ao resgatar essa tradição clássica, a gente é obrigado a encarar essa pergunta, que é essencial para entender a própria natureza do direito e da justiça. Fica aí a reflexão.